Olá, apaixonados pelo terror. Bem-vindos ao canal Porta dos Pesadelos. Tudo tranquilo com vocês? Se você anda de moto depois dessas histórias, garanto que não terá vontade de rodar à noite. Ou talvez pense duas vezes antes de pegar sua moto e dirigir pelas estradas escuras. E se você ousar, se for corajoso o suficiente para tentar depois disso, espero que não seja o próximo a enviar uma história para nós. E lá vamos nós. Porta dos Pesadelos apresenta 3 histórias de terror e viagem com motos. História 1. O grito que vem do cemitério. Indo direto para o Guarujá, fui convidado para uma feira na estrada. A moto não parecia nada mal, gostei de como ela corria e parecia que nada estava errado. Quando eu cheguei à feira, passei um bom tempo dançando e brincando nos jogos. Foi lá na dança que conheci uma mulher muito bonita. Parecia que tínhamos uma boa química, ficamos bebendo e dançando por várias horas. Já eram cerca de 3 da manhã. Quando ela me disse que precisava ir embora, que só podia ficar até as 11 da noite, parecia muito preocupada. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse que não passava mais ônibus para ela ir embora. Começou a chorar, pedindo que eu levasse para casa. Eu disse que sim, que não se preocupasse, que eu a levaria. Ela mencionou que morava em São Paulo, uma cidade próxima, aproximadamente uns 50 minutos de moto do Guarujá. Enquanto eu levava, ela me disse que era a primeira vez que andava de moto e pediu para não derrubá-la, obviamente tudo brincadeira. Entramos na cidade e à frente havia um cemitério. Passando pelo início do cemitério, a moto começou a falhar como se quisesse desligar. Isso durou até metade do caminho do cemitério, quando ela apagou completamente. A rua estava um pouco iluminada, pois havia uma lâmpada no início do cemitério e outra no final. No meio de onde estávamos não havia nada. No entanto, a luz dessas 2 lâmpadas nos alcançava um pouco. Comecei a tentar ligá-la com o pedal, mas parecia afogada. Ela perguntou o que estava acontecendo e eu disse para não se preocupar. Abri o tanque de gasolina pensando que estava vazio, mas estava ok. Verifiquei o motor, afogador, tentei ligar novamente com o pedal e o botão, mas ela parecia morta. A garota começou a ficar estressada, aumentando o tom de voz. Desci da moto tentando mexer nos cabos, fingindo saber o que estava fazendo, mas nada funcionava. Enquanto eu verificava algo no motor, comecei a ouvir um choro leve. Pensei que era a garota chorando porque ela não chegava em casa. Fiquei com pena de levantar o olhar e encontrá-la chorando. Mas ouvi quando ela disse com uma voz cheia de medo: "Você está ouvindo isso?" Olhei e não era ela. Levantei e percebemos que aquele choro, aquele lamento distante vinha de dentro do cemitério. Então, não tinha muros, mas ainda ouvíamos esse choro. Agora parecia estar meio daquele cemitério. Corte. Agora parecia estar no meio daquele cemitério, mas não vimos ninguém. O lamento se transformou em um grito terrível e que nos deixou congelados de medo. Ficamos muito nervosos e comecei a empurrar a moto. Demos apenas alguns passos quando ouvimos um grito dilacerante que ressoou por toda a rua e vinha diretamente do cemitério. Ficamos novamente congelados de medo. Olhando com medo para o cemitério, mas ainda não vimos nada, absolutamente nada. Subi na moto e disse para ela subir. Desta vez ela ligou sem nenhum problema. Durante todo o percurso não falamos mais sobre o que aconteceu. Na verdade, não falamos em nada. Fiquei assustado e assim que deixei a garota em casa, fui rapidinho para o boteco tomar uma breja. História 2, a garota na rodovia. Quero compartilhar uma história, um incidente que me marcou, talvez para toda a vida, pois não consigo esquecer. De segunda a sexta trabalho no escritório em uma empresa, mas nos finais de semana gosto de andar de moto. Tenho uma Honda CBR 250 e os amigos têm motos de cilindrada maior. Então, em uma ocasião, combinamos de sair para rodar em direção a Mogi Bertioga. Eu estava hesitando porque era a primeira vez que eu saí de São Paulo, no entanto aceitei, não tanto por decisão própria, mas meus amigos insistiram muito para eu ir. Lembro que era um sábado por volta das 10 da manhã. Todos combinamos de nos encontrar na casa de um amigo. Mas entre brincadeiras, risadas e comidas já eram 5 da tarde. Mesmo assim, começaram a dizer que deveríamos ir, que acamparíamos em algum lugar pela estrada. Pensei que seria uma boa ideia, além de emocionante. Começamos ligando nossas motos e nos dirigimos a Mogi Bertioga. Quando entramos na rodovia, já estava escurecendo, o que eu gostava, pois todos nós estávamos indo a cerca de 100 km por hora e a rodovia parecia tranquila, não havia muito tráfego. Naquela noite eu me sentia bem, sentindo o vento no rosto, vendo a natureza na escuridão, me sentia muito livre.
Mas tudo mudou quando o cara da Suzuki começou a provocar os outros e acelerou, talvez a 200 ou 300 km por hora. Todos seguiram o exemplo e começaram a competir em alta velocidade. Minha moto é 250, não acelera mais do que 160. Como você deve imaginar, fiquei para trás comendo poeira e nem tentei acompanhá-los. Depois de vários minutos, a estrada estava vazia, apenas eu dirigindo na imensa escuridão. Após alguns minutos, continuei dirigindo, pensando que logo encontraria meus amigos. Mas depois de 40 minutos dirigindo, eu estava sozinho na estrada. Pensei em voltar, porque não conhecia o caminho. Estava pensando nisso quando vi ao longe uma mulher de branco caminhando na beira da estrada. Reduzi a velocidade, porque naquele momento senti meu corpo muito pesado, minhas pernas não respondiam, meu pé não respondia para mudar de marcha, eu apertei a embreagem e a minha moto apagou a alguns metros daquela mulher. Eu só podia ver sua silhueta, pois a escuridão não me permitia ver mais. Mesmo com o barulho da minha moto, aquela garota nem sequer olhou para trás. Parecia que nem percebia que eu estava atrás dela, apenas continuava caminhando descalço. Tentei dar partida da minha moto novamente, mas ela não queria ligar. Passei alguns minutos tentando até que ela finalmente ligou. Quando as luzes da minha moto se acenderam, pude ver aquela garota ao longe, mas também notei que o asfalto havia gotas de sangue. No início pensei que fosse um fantasma, mas não, era uma garota de verdade, talvez apenas drogada ou louca. Pensei que ela precisava de ajuda e alcancei. Estava a alguns metros dela quando comecei a buzinar, mas ela não respondeu. Me aproximei mais dizendo: "Oi, precisa de ajuda? Se quiser posso levar você até o centro mais próximo." A noite escura não me permitia vê-la claramente, mas pelo que pude notar, ela estava usando um vestido branco rasgado, o cabelo estava nos ombros, mas não era muito longo e seu rosto parecia confuso, com lábios partidos e pele pálida, talvez devido ao frio. Quando perguntei se ela precisava de ajuda, ela não disse nada, apenas fixou o olhar em mim, um olhar frio, gélido. Assim, sem deixar de me encarar, ela subiu na minha moto, mas sentou-se de lado, como se estivesse em uma cadeira. Eu disse para ela se acomodar, que imaginasse minha moto como um cavalo, mas ela não disse nada e continuou sentada de lado. Arranquei bem devagar e disse para ela se segurar em mim, mas ela recusou. Mesmo parecendo magra, ela pesava. Começamos a avançar e, para quebrar o gelo, comecei a perguntar o que ela tinha, por que estava andando na estrada à noite, o que havia acontecido. No entanto, ela não respondia, eu só consegui ouvir a sua respiração rápida e curta. Como não respondia, comecei a contar sobre como meus amigos me deixaram muito para trás. Quando estava contando isso, ela segurou meu ombro. Juro que quando ela colocou as mãos no meu ombro, minha jaqueta ficou fria como gelo. Foi como se ela tivesse me congelado. Eu disse que ela estava muito fria, também disse que iria estacionar e emprestar o meu blusão. Comecei a procurar um lugar seguro para parar, pois vários caminhões estavam passando muito rápido. Passaram alguns minutos e encontrei o lugar perfeito. Avisei que emprestaria meu blusão, mas não recebi resposta. Acionei as setas e parei na beira da estrada. Desci, mas quando olhei para trás, ela não estava mais comigo. Não estava por perto e em nenhum momento notei que o seu peso diminuiu. Era impossível. Fiquei paralisado olhando para a estrada, procurando por ela, pensando no que diabos havia acontecido. Fiquei com muito medo, comecei a me sugestionar e preferi pegar minha moto e seguir pela estrada. Já se passaram uns 10 minutos dirigindo a 100 km por hora, quando novamente, ao longe, pude ver a mesma silhueta da mulher, uma figura branca. Ao me aproximar, diminui a velocidade e percebi que era ela, caminhando descalço pela beira da estrada. Fiquei totalmente aterrorizado. Como diabos ela tinha percorrido toda essa distância? Comecei novamente a me sugestionar, mas o que fiz foi firmar minhas pernas, olhar para frente da estrada e tentar ignorar aquela garota. Acelerei tudo que pude e comecei a rezar. Quando me aproximava mais dela, cada vez mais rezava e eu a esquecia, até que finalmente consegui passar por ela. Depois disso, alguns minutos depois, encontrei meus amigos me esperando no posto. Quando acampamos, contei-lhes o que aconteceu. Alguns acreditaram e outros não. No entanto, não voltei e nunca mais andei naquela rodovia Mogi Bertioga à noite. História 3, o fantasma da funerária. Trabalho como guarda de segurança das 11 da manhã às 11 da noite. Saí do turno como de costume e peguei minha moto. Uso essa moto porque tenho que passar por ruas escuras e a essa hora é muito perigoso. Quando cheguei à avenida principal, a cerca de 3 quarteirões de distância, tem uma funerária. Eu sempre passava por esse lugar muito devagar devido a muitos buracos nessa rua. Nunca tinha visto nada, mas em uma ocasião, do lado de fora dessa funerária ao longe, pude ver um senhor idoso quase no meio da rua varrendo. Pensei que talvez fosse normal, já que os idosos sempre varrem muito cedo ou muito tarde por não terem o que fazer.
Inevitavelmente me aproximei mais e percebi que, ao distinguir bem a pessoa, esse senhor idoso estava de joelhos, mas não tocava o chão. Ele estava levitando no meio da rua com os pés dobrados, como se estivesse ajoelhado varrendo ao mesmo tempo. Ele estava exatamente no meio da rua e eu não podia estar enganado, havia muita iluminação pública. Ele estava lá ajoelhado, levitando em frente à funerária às 11 da noite. Novamente, repito que não posso estar enganado, tenho certeza absoluta de que vi assim, nem tinha bebido nada. Sei que se mais alguém na vizinhança não viu... Corte. Não sei se alguém mais nessa vizinhança o viu, não sei se é humano ou se é algum ser sobrenatural, mas desde então não vi mais. E isso sempre que passo por essa funerária. Acho que eu tenho que parar de beber para ter nenhum tipo de problema.